Trabalhar de CLT é um pouquinho complicado, para dizer o mínimo, né? É muitas responsabilidades, muitas obrigações, muitos trabalhos pra gente poder cumprir, chefes chatos às vezes que nós temos que lidar, às vezes tem que pegar um ônibus de 1 hora lotado das 6h30 da manhã para poder chegar no trabalho. Isso tudo acaba com o nosso tempo assim rapidinho. E desde que eu cheguei aqui em Ouro Preto e eu consegui o meu trabalho de CLT pela primeira vez na minha vida, eu tenho entendido um pouco como que é trabalhar de CLT, de carteira assinada, e tendo que lidar com todas essas situações chatas e que acabam com o nosso tempo e até com o nosso ânimo de seguir os nossos sonhos, nossos objetivos e coisas que nós gostaríamos muito de fazer e continuar produzindo, mas que agora fica muito complicado pra gente. Porque eu, assim como muita gente que pode se identificar comigo, independente da sua idade, é que eu tenho muitos sonhos que eu quero seguir, que eu quero cumprir, muitos objetivos que eu tenho em mente e que eu tava tendo uma boa direção antes, mas agora, por conta do trabalho, isso tudo meio que parou. Isso complicou completamente a minha vida. Não à toa que no meu último vídeo eu falei justamente sobre isso, sobre todos os problemas e todas as dificuldades que eu estava tendo de ter tempo para poder sentar e gravar um vídeo, ou escrever um roteiro, ou voltar a desenhar e ilustrar como eu sempre quis fazer, trabalhar com isso de fato. E recentemente, por conta disso tudo, eu tenho que começar a pensar o que eu posso fazer para otimizar esse meu tempo, o pouco tempo que eu tenho durante o dia. Afinal, são 8 horas de trabalho. Acordo às 6h30 da manhã, saio daqui umas 7h30, 7h40 para ir pro trabalho. E daí 8 horas eu tenho que estar lá e saio de lá entre 4 horas e 5 horas da tarde, dependendo do dia. Saindo de lá eu vou pra academia, mais 1 hora de academia até eu voltar pra casa. Então assim, 6 horas da tarde é quando eu realmente tenho um tempo livre. E aí as minhas opções são descansar ou trabalhar, ou tentar fazer um pouquinho dos dois. Tem como fazer um pouco dos dois? E a resposta é sim, tem como otimizar isso, tem como fazer um pouquinho dos dois, pelo menos um pouquinho por dia, já deve ser mais que suficiente para poder manter em frente os meus objetivos e os meus sonhos, e que você pode fazer comigo ou não. Vamos ver como é que vai ser. Porque apesar de eu gostar do trabalho que eu tô e eu me dar bem com todo mundo que tá lá, incluindo os meus chefes, eu me recuso a ficar lá por muito tempo. Eu já falei, acho que isso no último vídeo, não quero ficar lá até o máximo final do ano, quero estar saindo de lá se tudo der certo. Eu não quero passar a minha vida trabalhando com algo que não é o que eu quero realmente, não é o que eu realmente gosto, só pelo conforto, só porque eu já consegui o trabalho, só porque eu posso talvez ter uma facilidade maior agora de arranjar um trabalho na mesma área, só que onde eu ganhe melhor, onde eu me dê melhor, sendo que não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar com ilustração, com criação de conteúdo e talvez até um pouquinho com edição de vídeo, se for o caso. Então a primeira coisa que eu tenho começado a fazer é otimizar o meu tempo, ou melhor, é utilizar o pouco tempo que eu tenho da melhor maneira possível. Os meus momentos em que eu não tenho nada para fazer, eu começo já a pensar quais são as partes, ou melhor, as obrigações mais importantes para se realizar e qual que eu vou começar a fazer primeiro. Por exemplo, para mim, uma das coisas mais importantes é a produção de conteúdo aqui. Então sempre que eu tenho um tempo para poder escrever, para poder anotar uma ideia de roteiro ou de vídeo, e anotar, escrever o próprio roteiro, os tópicos, tudo que for importante para poder produzir os conteúdos o quanto antes, eu paro e faço isso. Lá no trabalho é uma coisa que eu tenho parado assim para fazer. Sempre que chega um momento de descanso lá, eu tenho lá uma meia horinha para poder descansar do trabalho, às vezes até um pouco mais, que às vezes eu faço o trabalho um pouco mais rápido do que o resto do povo. Eu paro para poder já começar a escrever tópicos e roteiros e tudo que eu acho que seja importante, para eu não perder informação e para já poder otimizar para quando eu chegar em casa já ter o que gravar, já ter o que eu vou falar, sobre o que eu vou continuar produzindo, às vezes só fazer umas pesquisas, anotar algumas coisinhas extras para já poder sentar e gravar e começar a produzir os conteúdos aqui o quanto antes. Porque senão eu vou ficar nessa de cada um mês vou postar um vídeo aqui, se for continuar do jeito que eu tava. E como eu tendo chegar em casa, ou melhor, ficar livre durante o dia, a partir das 6 da tarde, eu tenho 6, 7, 8, 9 horas, pelo menos mais 3 horas por dia, onde eu posso fazer alguma coisa. Eu posso descansar um pouco e eu posso tentar trabalhar um pouquinho, nem que seja 1 hora por dia. E aí que nós temos que saber otimizar o nosso tempo. Algumas pessoas vão ter uma vida mais corrida, vai ter às vezes uma família para cuidar, vai ter que ter outras obrigações para cumprir antes de realmente conseguir descansar e poder produzir aquilo que quer. Então é produzir um pouquinho por dia, mesmo que seja 10 minutos, meia hora, que seja. Antes um pouco, que vai levar mais tempo para se cumprir, para ter assim um resultado que a gente gostaria, pelo menos, vai ser um trabalho a longo prazo, querendo ou não, do que a gente não produzir nada. Se a gente não produz nada, a gente sabe que o resultado não vai vir de qualquer jeito, né? Ficar esperando pelo milagre não funciona. Eu já tentei, não funcionou.
Eu sou prova viva disso. Então pensando que eu tenho mais 3, talvez 4 horas, assim, pra poder produzir alguma coisa. Caso eu queira ficar acordado até mais 10 horas, porque eu gosto de dormir cedo, e eu preciso descansar, já que eu acordo cedo também, né? Não tenho muitas opções. Eu vou usar pelo menos 1 hora nesse dia pra poder produzir alguma coisa, talvez 2 horinhas pra poder fazer algo de útil. Então por onde que eu vou começar? Seja pelo vídeo que eu já tenho pronto, se eu tiver com a cabeça já quente, já pronto pra poder gravar, eu já sento e gravo. Se não, eu vou pelo que a minha mãe que me ensinou, é sempre mãe que ensina essas coisas, né? Inacreditável. Que é o quê? Começar pelo que me empolga mais. Porque tem dias que eu vou chegar aqui em casa e eu simplesmente não quero fazer nada. Eu quero descansar, eu quero dormir, eu quero jogar, eu quero assistir um vídeo, eu quero, sei lá, qualquer coisa, e eu tô sem ânimo pra isso. Especialmente se eu estiver trabalhando muito, sei lá, em fim de semana, em feriado, teve um montão de feriado agora em abril. Jesus amado, eu chegava aqui em casa morto de cansaço. Então o que a minha mãe me ensinou é você começar fazendo aquilo que te empolga mais, independente do que seja, independente do tempo que isso vai levar para realmente te deixar empolgado pro resto das coisas. Então, por exemplo, eu quero começar fazendo o quê? Jogando. Às vezes tinha isso, eu chegava aqui, a única coisa que eu queria fazer, o que me empolga mais, é jogar por uma meia horinha, é assistir um vídeo, assistir um filmezinho, metade do filme, ou um episódio de uma série. É fazer alguma coisa às vezes inútil, que não vai me levar para lugar nenhum, mas é o que vai me empolgar para poder produzir aquilo que eu realmente preciso. Terminando aquilo que você te deixa mais empolgado, você se sente que está mais, ok, agora estou disposto a fazer outras coisas. Aí você seleciona o que é mais importante, quais são suas obrigações e o que você precisa fazer aquilo com mais urgência. Por exemplo, as produções de vídeos e as criações de desenhos e ilustrações que eu tenho voltado a produzir para encontrar outros clientes. Por sinal, uma coisa que eu criei e que eu não mostrei isso para ninguém ainda, eu ainda não fiz nenhuma divulgação sobre isso, é que eu criei uma outra conta, uma conta secundária lá no Instagram, só para postar as minhas artes, as minhas ilustrações e poder produzir conteúdos e vídeos somente falando de desenho, somente falando de ilustrações. Eu postei uma única arte só para anunciar isso, porém eu não produzi mais nada além disso, justamente pela falta de tempo, pela minha falta de otimização e a minha falta de empolgação para poder botar a mão na massa. Eu preciso desenhar mais, gente. Desculpa, mas tá difícil. Por isso esse vídeo tá aqui, pra eu fazer as coisas darem certo. E você também. E aí, pra mim, o que é uma das coisas mais importantes que eu, assim como muita gente, imagino, eu me cobro demais pra poder fazer aquilo que eu preciso fazer. E quando eu não faço, quando passo o dia só descansando, tem dia que não vou conseguir produzir nada. A verdade é essa. Isso é pra muita gente. Vai ter dia que eu vou chegar aqui sabendo que eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer, mas simplesmente não tenho condições físicas, mentais, emocionais, espirituais para poder fazer o que eu preciso. A verdade é essa. Então uma coisa que eu tenho aprendido a fazer é a não ficar me cobrando constantemente para poder fazer alguma coisa de útil, quando às vezes eu só quero descansar. Às vezes eu tô descansando no trabalho, não quer dizer que eu preciso ir lá escrever um roteiro. Eu posso só descansar, mexer no celular, não fazer nada, ficar à toa, dormir, sei lá. Qualquer coisa. Porque senão eu fico me cobrando demais, eu fico louco e as coisas não funcionam. E aí eu fico mal por conta disso e aí sim que eu não vou produzir nada. Aí que vai piorar a minha situação. E uma coisa que eu já tive que aceitar e que é meio triste, mas que tá tudo bem, porque eu sei que é temporário, é o fato de que tem alguns sonhos, alguns planos que eu tenho que vão ter que ficar de lado por um tempo. Sabe, sei lá quanto tempo, mas vão ter que engavetar. Eu já falei aqui antes, nos primeiros vídeos aqui do canal, já tem acho que uns 2 anos, sei lá quanto tempo tem isso, que foi sobre como eu queria ser um quadrinista. Eu ainda tenho essa ideia de ser um quadrinista, de contar histórias, e essa ideia tem aumentado cada vez mais, eu quero levar isso para animações também, então eu tenho muita coisa, muitas histórias na minha cabeça que eu quero contar e mostrar para as pessoas, especialmente através dos quadrinhos, porque eu acho que é uma das melhores maneiras de contar uma história é através de quadrinhos e animações, e que vão ter que ficar engavetados por um tempo, que eu não tenho tempo para isso, né? Então o meu objetivo principal é o quê? Usar os conhecimentos que eu tenho de ilustração, de edição de vídeo, de gravação de vídeo, para poder ganhar dinheiro com isso e, consequentemente, conseguir ter mais tempo, porque eu vou trabalhar menos para receber mais, fazer com que as coisas funcionem aos poucos. Porém, isso é um trabalho a longo prazo, né? Mesmo esses planos, né? A ideia de ser um quadrinista é um trabalho a longo prazo que pode demorar anos até se concretizar da maneira que eu imagino. Até fazer com que tudo se funcione como eu gostaria, até conseguir contar as histórias da forma que eu quero. No final das contas, ser um trabalhador, ser um CLT, ser um adulto funcional, na verdade, é sobre você conseguir otimizar o seu tempo da melhor maneira possível para fazer aquilo que realmente importa, para fazer aquilo que é o mais importante para você. Se você tem o objetivo de sair do trabalho que você está, se você tem o objetivo de viver daquilo que você realmente gosta, como eu disse, tenho muitos planos, tenho muitos objetivos
que vão levar um tempo, podem levar meses até isso acontecer, né? Ou até eu arranjar bons clientes, sejam empresas ou pessoas únicas querendo comprar minhas artes, ou que eu edite vídeos para essas pessoas, ou eu ser contratado por outra empresa, ou para alguém que seja interessante, né, que vale a pena para mim, ou até mesmo poder fazer com que os meus conteúdos aqui no YouTube funcionem, né, que eu sei que vão funcionar eventualmente. Aos poucos eles estão funcionando, estão desenrolando conforme eu vou aprendendo como que utiliza melhor essa plataforma, né? Quem sabe o que vai vir primeiro? O universo às vezes nos surpreende, tem me surpreendido muito durante o tempo, né? Conforme as coisas, a minha vida vai desenrolando, muita coisa tem acontecido que eu fico surpreso como... Nossa Senhora! E eu quero me tornar alguém relevante um dia, seja através da internet, seja através dos meus conteúdos aqui, ou através da minha arte. Eu quero influenciar as pessoas de forma positiva, eu quero mostrar para elas as minhas capacidades, eu quero que elas me escutem, eu quero encontrar pessoas que gostem do que eu falo, que gostem de me acompanhar. Então, para isso, eu preciso trabalhar mais, querendo ou não. E muita gente começa dessa forma, muita gente começa trabalhando CLT, tendo pouquíssimo tempo e ainda assim se esforçando, porque sabe que é possível crescer nesse mundo. Não só eu, todo mundo tem a capacidade de poder se tornar alguém, receber bem, produzindo aquilo que você tanto gosta, vivendo aquilo que você gosta. Existe muita pessoa pessimista por aí que talvez ache isso tudo besteira. Eu não tô nem aí. Tô seguindo meus sonhos, tô fazendo aquilo que eu sei que é o certo e logo logo, quem sabe, até o final do ano, tudo isso consiga se realizar. Eu diria que antes, tá? Esse é um desafio pra mim, que eu tô bem disposto, tô bem animado de seguir em frente, e é um desafio pra você também. Caso você tenha sonhos, caso você tenha coisas que você queira realizar, conquistar, é um convite para você tentar fazer isso dessa forma, às vezes deixar aí nos comentários ideias melhores de como que a gente pode otimizar nosso tempo, o que eu posso produzir, o que você e eu podemos fazer juntos, enfim. É sobre isso o vídeo. Sou um simples artista, um simples criador querendo ser visto nesse mundo. Não é fácil, a verdade é essa. Trabalhar e otimizar nosso tempo dessa forma é difícil às vezes, cansa bastante, mas tenho certeza que vai valer a pena. Então, quem sabe, daqui a alguns meses vocês vão ver como é que a gente vai estar, tá? A gente, não só a gente, tamo junto nessa, beleza? É isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que não tenha ficado maluco. Eu sempre falo isso no final dos vídeos, agora eu fui perceber esses dias, eu sempre falo, espero que tenha ficado bom, espero que tenha gostado, espero isso, espero... Ficou bom no nível que precisa ficar bom. Ok? É isso, gente. Muito obrigado por assistirem. Deixa o seu like, se inscreve se identificou com isso de alguma forma. Dá uma olhada nos meus outros conteúdos. Vai estar passando algum vídeo aqui. Eu prometi o último vídeo que eu postei aqui falando como é que foi chegar aqui em Ouro Preto e como é que tá sendo minha vida, essa loucura toda até agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado, valeu e tchau!